Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos na tarde, na segunda parte da nossa tarde. E, embora realmente todos nós saibamos bem quem é e o professor dispense apresentações, eu passo agora a palavra ao professor Dr. Pedro Veiga, que é licenciado e doutorado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, na Universidade Técnica de Lisboa, na altura, agora Universidade de Lisboa, professor catedrático do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, fundador e presidente do capítulo Internet Society desde 2011, membro eleito da Comissão de Acreditação e Qualificação da Ordem dos Engenheiros na área da informática, pró-reitor da Universidade de Lisboa, todos nos lembramos, responsável pelos sistemas de informação, presidente da FCCN, quem não sabe, gestor do domínio Internet em Portugal, domínio PT, enfim, uma série de outras competências, atividades, etc., com que o Sr. Professor nos tem honrado ao longo destes anos. Os atuais interesses neste momento são protocolos de redes, segurança informática, cibersegurança, etc. E por isso mesmo a novidade é que o professor foi nomeado esta segunda-feira passada, dia 18, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, com o Sr. Professor estamos sempre em eterna surpresa. Dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado pela apresentação e agradecer o convite de vir aqui. Houve uma série de anos em que eu interagi com a comunidade portuguesa chamada BEON. Depois, uma das razões principais por eu ter demitido face ao ministro Nuno Crato foi exatamente os cortes à Excel que quiseram fazer na BEON. Nós não concordávamos, era uma idiotice. A apresentação que eu vou fazer vai saltar 5 séculos em relação à do Carlos Fiolhais e nós neste momento, já agora alguns slides eu vou passar muito depressa. Nós, neste momento, estamos no Internet Time, que é um tempo muito rápido. Já agora, um dos pais da internet, o Windsurf, diz que o tempo da internet corre 7 vezes mais rápido do que antigamente. Na era do Google, na era da Wikipédia, do Everywhere, queremos ter conectividade em qualquer sítio, na praia, até nas instalações sanitárias. Já me aconteceu, as pessoas estão sentadas lá no sítio e estão a falar ao telefone. A qualquer altura, já agora nós planeámos a rede da FCCN para funcionar 24 horas por dia. Os investigadores são pessoas que trabalham intensivamente a qualquer hora. Estamos na era do cut and paste e eu também vou aproveitar alguns slides, alguns em inglês, de outras apresentações. E não é desrespeito por ninguém, porque são meus os slides. Estamos na época do Web 2.0. Caracterizada por estas palavras que aqui estão. Hoje em dia é normal os políticos porem coisas no Twitter, no Facebook e até leva a demissões quando põem certas mensagens no Facebook. Sem fios, não queremos ter fios atrás de nós. A juventude já nem sabe que antigamente os telefones tinham fios. Estamos na era da indústria 4.0. Isto é algo que se calhar nesta comunidade não tinham ouvido falar. É um tema que começa hoje em dia a estar muito atual e que tem a ver com aquilo que se chama a 4ª geração industrial, em que já estão a haver sistemas de microprodução baseados em pequenos robôs extremamente adaptáveis e que são colocados junto aos clientes. E isto, se calhar, vai ter um impacto muito grande, por exemplo, em países como a China, que se prepararam para produzir para todo o mundo, mas neste momento começam a ter uma competição com esta indústria 4.0. É a era também dos e-skills e, especialmente, do e-science. Esta área do e-science, onde eu na FCCN tentei dar uma série de contributos para melhorar a qualidade da investigação que se fazia, orientada por uma série de paradigmas. E esses paradigmas estão bem relatados numa série de documentos. Este livro que está aqui, o 4º Paradigma, é um livro que foi encomendado a um grupo de trabalho pela Comissão Europeia. O nome diz muita coisa. O 4º Paradigma, a descoberta científica intensiva dos dados. E este é Riding the Wave. É como a Europa pode ganhar pela maré crescente dos dados científicos. Efetivamente, a produção de dados científicos vem a crescer de uma maneira assustadora. É aquilo que alguns chamam o dilúvio de dados ou o tsunami de dados.
E tudo isto também está ligado à evolução da universidade. E este artigo é muito curioso, portanto é nas Communications do ACM de 99, notem, a data de 1999 de 2000 foi marcante. Isto é do professor Denis Tsiklitis, que dizia que era preciso fazer uma reengenharia das universidades. Já agora, isto é um pequeno comentário, a reengenharia das universidades não tem acontecido por um grande conservadorismo, com as vantagens e desvantagens que isso tem. Na área da ciência, felizmente, tem-se conseguido andar a maior velocidade, porque senão está-se completamente ultrapassado para a investigação de ponta. E, portanto, desculpa, ele já em 1999 falava das bibliotecas digitais, etc. Já agora, no intervalo, a conversar com algumas pessoas, julgam que o conceito BEON, ou Biblioteca Científica Digital, apareceu com o Dr. Diogo Vasconcelos. Ele foi um ótimo impulsionador, mas na realidade os primeiros movimentos aconteceram no primeiro semestre de 2000 com o ministro Mariano Gago, que se apercebendo disto, e tanto Portugal na presidência da União Europeia, fizemos, ele e eu acompanhei, a uma reunião à Dinamarca, que foi identificado como o país que estaria mais avançado. Mas, portanto, reparem, a simulação em computador vai substituir os laboratórios. Portanto, o professor Tsiklitis tinha uma visão já muito adiantada, reparem, há 16 anos. Já agora, não vou pedir uma votação de braço no ar, há 16 anos quantos de vocês é que usavam a internet? Portanto, isto foi... Pois, não é preciso. Já agora eu usava há 30 e tal anos, porque eu, juntamente com um colega meu, fomos os considerados pioneiros da internet em Portugal em 1982. Portanto, depois, há um relatório que é muito importante, já agora, e este é especialmente importante porque eu participei na sua feitura. Portanto, a Comissão Europeia encomendou um grupo de 7 pessoas, o líder era o professor Žiga Turk, que tinha sido ministro da Eslovénia, e eu fui uma das pessoas do grupo de 7. Fizemos este relatório chamado Conhecimento Sem Fronteiras para chamar a atenção de como é que as redes de investigação precisavam de evoluir. Há um outro relatório que não é da Comissão Europeia, é do MIT, mas que é muito interessante, e eu fui buscar isto exatamente para esta audiência, que se chama A Terceira Revolução, a convergência das ciências da vida, das ciências físicas e da engenharia. Estamos na era da multidisciplinaridade e cada vez é mais importante a interação entre áreas do conhecimento. Já agora, um bocadinho de fora, eu uso esta analogia que eu vou falar para os meus alunos, e que é o seguinte: há 20 anos um automóvel era domínio só dos engenheiros, dos engenheiros mecânicos. Hoje não. Um automóvel ainda tem lá umas coisas mecânicas, mas é muita eletrónica, muita informática, e já vamos ver isso mais à frente. Portanto, estamos numa era de convergência, e também imensos equipamentos médicos usam intensivamente computadores e software pesadíssimo lá dentro. E, portanto, estamos a assistir a uma revolução enorme. Portanto, um dos slides do Cut and Paste está em inglês. O que é que se antecipava, que se começou a antecipar, e eu, quando estava na FCCN, apercebendo-me do que estava a acontecer, começámos a fazer evoluir a nossa rede para atingir estes objetivos, os investigadores precisam de comunicar à escala global e a alta velocidade, precisam de comunicar a qualquer altura, as redes têm de estar sempre a funcionar, precisam de ter acesso à informação e a dados científicos, precisam de ter acesso a instrumentos científicos que estão remotos e precisam de usar muito poder computacional. Exemplos. Este é talvez o mais mediático e talvez o mais importante. Isto é a experiência Atlas do CERN. Já agora, esta fotografia não faz jus à dimensão disto. Quem já visitou o CERN, a experiência Atlas, isto é uma coisa que deve ter em uns 50 metros de altura. É uma coisa impressionante. No meio passa o feixe de partículas e depois aquilo está rodeado de milhares de sensores. A comunidade da física das altas energias antecipou isso, mas há muitas outras áreas do conhecimento onde a produção intensiva de grandes volumes de dados é fundamental e também a interligação desses instrumentos científicos em rede. Um outro exemplo muito interessante é a European VLBI Network, portanto é o Very Long Baseline Interferometry, desculpem a hesitação. Portanto, basicamente é construir um radiotelescópio de grande dimensão
virtual usando grandes arrays de sensores que estão espalhados em vários sítios. A principal instalação é na Holanda. Depois temos o MBL, que também produz quantidades de dados enormes e que depois, para serem espalhados, precisam de redes de alta velocidade a cobrir zonas geográficas enormes. Há um outro exemplo que eu gosto de citar, que muita gente não conhece, é da EMSA, da European Maritime Security Agency, que funciona em Lisboa. Portanto, é uma das agências que Portugal tem. Esta agência funciona em Lisboa, está permanentemente a receber imagens de satélite em muito alta resolução de todo o território marítimo da União Europeia para vários fins. O objetivo inicial era para detectar fugas de petróleo, acidentes ou intencionais, vulgo limpar os depósitos dos petroleiros, e, portanto, estão permanentemente a ser recebidas imagens de muito alta resolução e há grandes computadores que automaticamente tentam identificar fugas de petróleo. Neste momento está a ser usado também para uma outra finalidade. Isto foi tirado hoje de manhã do site da EMSA, também para detectar barcos com refugiados. Portanto, que é um problema muito grande. Mas, portanto, a possibilidade de receber dados em alta velocidade é fundamental. E este caso da EMSA também é curioso, porque a EMSA instalou-se em Portugal, numas instalações principescas no Caixo de Sodré, e tinham previsto que a de recepção dos dados de satélite era feita através de redes comerciais. O problema é que as redes comerciais em Portugal não funcionavam. Nem em Portugal e a ligação aos sítios onde os satélites recolhem os dados, nomeadamente a Itália, França e salvo erro no Reino Unido. E então a única solução foi eles ligarem-se através da nossa rede académica, que era muitíssimo mais avançada do que as redes comerciais. E, portanto, o facto das redes académicas terem antecipado com um número de anos grande de avanço as necessidades da investigação e desenvolvimento das suas várias aplicações, até aplicações civis, foi um passo muito interessante. E depois há outro tipo de projetos. Isto é um projeto que está em planeamento. Eu fiz parte de um grupo de pessoas que esteve a avaliar estas instalações. Já agora, o Square Kilometer Array é um projeto que vai criar o maior radiotelescópio do mundo e vai ficar sediado em 2 sítios, na África do Sul e outra parte da África. Já agora algumas antenas de recepção vão ter de ficar até na Tanzânia, mas o grosso é na África do Sul, e havia uma outra proposta da Austrália. E depois aplicaram a regra, como não conseguiram decidir. Eu fui avaliador da parte de comunicações da África do Sul. Depois os comitês de gestão disto, como não conseguiram decidir, na realidade vão fazer um radiotelescópio ainda maior que fica nos 2 países. E, portanto, vão conseguir, depois, em termos computacionais, juntar os dados que estão a ser recebidos e, digamos, observar o universo com grande rigor. Para terem ideia, este projeto é extremamente ambicioso. Algumas antenas vão produzir dados a uma velocidade de 700 gigabits. É uma velocidade que hoje em dia nem consegue ainda ser implementada. Portanto, é a previsão. Ela irá avançar, portanto, o projeto irá avançar à velocidade que a tecnologia permitir. Mas, portanto, as comunidades de investigação mundiais em várias áreas estão a puxar pela tecnologia e isso é bastante interessante. Depois há outros projetos muito menos relevantes, mas que eu pus aqui, porque sendo esta comunidade na áreas ligadas à saúde, achei interessante. Por exemplo, eu apoiei o antigo professor catedrático da Faculdade de Medicina, o professor Mário Lopes, a colocar uma série de conteúdos de vídeo na internet. Eu próprio fiz cursos que pus na internet, etc. Também ao abrigo do projeto que começou em colaboração com a Harvard Medical School. Fizeram-se uma série de vídeos, alguns que foram colocados no YouTube. E, portanto, o acesso à informação tem muitas formas, é algo extremamente importante para as atividades científicas. No coração disso estão as redes académicas mundiais, a rede europeia, que interliga as redes dos vários países europeus, é a rede GE, ainda hoje é considerada a rede mais avançada a nível mundial, talvez em paralelo com a rede canadiana, que é a Canary,
E, portanto, a Europa sempre teve um papel muito importante nesta área, e aí o CERN foi um motivador e um incentivador disso, e eu próprio depois participei em projetos em estender as nossas redes académicas a toda a América Latina e Caraíbas e também à África do Sul. E, portanto, as redes muito avançadas são uma infraestrutura fundamental. Todas estas infraestruturas produzem quantidades de dados astronómicas. No caso do CERN, costumam-se fazer analogias. Quando o acelerador está a funcionar, em cada segundo produzem-se o equivalente a CDs cheios de dados que fazem uma torre, salvo erro, 11 km, etc. Aliás, há uns bonecos que se mostra a torre de CDs e um aviãozinho pode chocar com ela. Mas produzem-se uma quantidade de dados e assiste-se, e isto cruza-se com o tema desta sessão, o Big Data, cruza-se com aquilo que são considerados hoje em dia os 3 Vs que estão a dominar o que está a acontecer hoje a nível de produção de dados. E não só na área científica. Eu vou fazer uma ponte para isso. Quais são as 3 Vs? São os das palavras volume, velocidade e variedade. Está-se a produzir uma quantidade astronómica de uma quantidade de sensores e de equipamentos. Os dados são produzidos a grande velocidade e têm de circular a grande velocidade pelo mundo inteiro. Por exemplo, para simular os radiotelescópios gigantes, os dados são adquiridos em vários locais e eles têm de convergir rapidamente para os computadores centrais para poderem ser processados em tempo útil. E uma característica que é uma certa inovação é a variedade dos dados. Os dados são cada vez mais variados, não são estruturados. Contrariamente a muitos anos em que se recolhiam dados muito estruturados, hoje em dia isso não é possível fazer, mas também graças ao crescente poder computacional a que temos acesso, conseguem-se maravilhas de trabalhar dados não estruturados e daí consegue-se obter muito conhecimento desses dados que não estão estruturados. E isto tem desafios muito grandes que não estão resolvidos, é uma área de investigação fortíssima. E, portanto, tudo isto nos traz ao problema do Big Data. Portanto, somos confrontados hoje com o tratamento de quantidades de dados completamente assustadoras e os investigadores desta área andam a desenvolver paradigmas novos para processar esses dados. Recuei agora um bocadinho no tempo, não 5 séculos, recuei só até 2007, porque em 2007 também aconteceu um facto que é relativamente importante para tudo isto que estamos a falar. E o que é que aconteceu em 2007? Já agora, existiam os telefones de fios e de marcador. Já agora, por curiosidade, um amigo meu disse que outro dia mostrou a um filho, que tem 12 anos, um daqueles telefones, e aqueles de marcador de discar, e o miúdo, a primeira coisa que fez foi carregar nas teclas. Para ele não era concebível o movimento de discar, que para nós os mais velhos era tão normal. Mas, portanto, os telefones perderam os fios, mas em 2007 aconteceu uma coisa muito importante, que é passámos a ter smartphones. Isto, muitas pessoas ainda chamam um telemóvel. Não é um telemóvel. Isto é um computador com um sistema operativo, com uma quantidade de aplicações e que, por acaso, ainda tem a função de fazer chamadas telefónicas. Mas se pensarem a percentagem de tempo que utilizam durante o dia para fazer chamadas, é muito pouco tempo. Usam mais para muitas outras aplicações. E estes equipamentos têm um poder computacional brutal e estão também com uma capacidade enorme de produzir dados. Vamos ver alguns exemplos. Estes exemplos enquadram-se naquilo que hoje em dia se chama a internet das coisas. Portanto, o facto de muitas coisas do nosso dia-a-dia, eu vou dar alguns exemplos, começarem a produzir dados. Alguns desses dados são para uso pessoal, outros dados podem ser importantes do ponto de vista de projetos científicos em algumas áreas. Portanto, o que é a internet das coisas? São coisas ligadas à internet, mas para quê e quais são as coisas? Por exemplo, as Smart TVs. As Smart TVs já estão ligadas à internet. Os frigoríficos, os sistemas de aquecimento doméstico, o forno. Temos aqui exemplos, um Smart TV, e hoje em dia os custos até são bastante moderados. Eu posso ver YouTube, portanto, o televisor está ligado à internet, posso ver YouTube, posso ver o Skype, posso instalar aplicações, como aqui. Portanto, o televisor deixou de ser a máquina que estávamos habituados, mudou. Os frigoríficos também.
Já agora muitas pessoas perguntam, o que é isso de um frigorífico ligado à internet? É útil. Já agora, se calhar vão comentar. Por exemplo, eu vou ao supermercado e não me lembro se tenho ovos. Posso-me ligar ao frigorífico. Por exemplo, este frigorífico da Samsung tem lá dentro 3 câmaras e, portanto, eu, através do mapa, ligo-me ao frigorífico, posso ver nas 3 câmaras o interior do meu frigorífico e, portanto, saber o que é que lá tenho ou não. A maior parte de nós dizemos, eu não vou ter que gastar mais dinheiro para isso. Também, quando apareceram os primeiros telemóveis, ninguém dizia que aquilo ia fazer falta. E, se calhar, daqui a uns anos, ninguém consegue viver sem um frigorífico ligado à internet. Já agora, aquele frigorífico depois também tem um ecrã em que está a passar televisão, também pode receber mail e, portanto, a pessoa que está a fazer a utilização da cozinha, independentemente do género, pode receber uma mensagem do companheiro, não é? E ver ali as notícias, desde que não se distrai e depois queime a comida. Já são vulgares os carros ligados à internet. Já agora, eu, por acaso, há cerca de um mês e meio escrevi um artigo que veio no Público, antecipar os táxis do futuro, para acabar com os taxistas mafiosos que existem no aeroporto de Lisboa. Eu estou ansioso que existam os táxis autónomos para não ter de me sujeitar aos problemas dos taxistas. E o artigo, se quiser eu depois posso mandar por curiosidade, é uma pessoa que vem dos Estados Unidos, alugou o táxi com o app, chega lá, mete-se e aquilo leva diretamente para o hotel que a pessoa encomendou. E isto vai acelerar. Já agora vi hoje de manhã num jornal qualquer que na Holanda andam a pensar que a partir de 2026 só vão permitir na Holanda venderem carros elétricos. E naturalmente são carros autónomos. Isto agora é um bocado machista. Sempre as senhoras podem estar a pintar-se dentro do carro e não há problema que quando os semáforos abrem, o carro arranca logo ou não há problemas de acidentes porque a pessoa pode estar a falar ao telemóvel e não se distrai e, portanto, se aproximar do carro da frente, ele trava. Começam a aparecer coisas que nós pomos no pulso e que nos dão imensos sinais do nosso corpo. Por acaso, segunda-feira, quando eu assumi as funções do responsável pelo Centro de Cibersegurança, quem me recebeu foi o Almirante Torres Sobral, e por acaso depois íamos andando nas instalações e de repente começou-lhe a tocar o iWatch a avisar que ele já tinha andado o número de passos que era recomendado para andar de manhã. Eu ainda não fiz esse investimento com os cortes dos vencimentos aos funcionários públicos, decidi atrasar. Mas tenho, já agora, este smartphone que eu tenho aqui a controlar o tempo da minha apresentação, já passaram 21 minutos, eu costumo usá-lo quando vou fazer jogging. Já agora, isto é o exemplo de um jogging que eu estive a fazer outro dia, isto é na Península de Troia, estava lá, ligo o equipamento e ele vai registando todo o trajeto, a velocidade, e neste dia eu não usei, mas se eu usar o monitor cardíaco, que eu tenho uma daquelas fitas, vai marcando o ritmo cardíaco a que eu estou a andar. E se eu quiser, agora eu não faço isso, por questões de privacidade, eu posso depois publicar isto no Facebook e toda a gente sabe onde é que eu andei a passear, mas já agora também os ladrões sabem que eu não estou em casa e, portanto, isso são outro conjunto de desafios que eu não vou entrar em muito detalhe. Depois há relatórios muito, muito interessantes. Eu vou passar este slide e o seguinte muito depressa. Depois, se tiverem interesse nisso, procurem. Portanto, eu vou deixar a apresentação, podem procurar na Harvard Business Review este artigo e lerem. E, portanto, as tecnologias da informação estão a introduzir uma revolução enorme em muitas áreas, não só na investigação, como eu já tentei mostrar, mas também nos outros setores da nossa vida. E depois há coisas muito engraçadas. Já agora, eu sempre gostei muito de aviões e tinha sempre uma curiosidade. Estava cá, olhava para o céu e via uns risquinhos no céu. Interrogava-me que avião é, de onde é que vem, de onde é que vai. Está resolvido. Há várias apps. A que eu utilizo é o Flight Radar. Basicamente o que é? Todos os aviões têm embarcados vários computadores e uns estão a enviar permanentemente para o solo os dados de voo. Há servidores que recolhem estes dados e depois eu, através da app, posso ter acesso aos dados. E se eu for um curioso ou um investigador, posso subscrever um serviço premium e posso obter acesso à base de dados, por exemplo, dos voos dos últimos 3, 6 meses, etc. Isto para algumas áreas de investigação
pode ser extremamente interessante. No meu caso é por bisbilhotice aérea. Por exemplo, no caso de um avião que eu também tirei aqui os screenshots, era um avião da Lufthansa, que era aquele que estava a chegar a Lisboa. Eu pedi informações e tive todas as informações. Estava a 10.500 pés, estava a descer a 896 pés por minuto, tinha a velocidade de 366 nós, etc, etc. Portanto, isto é um exemplo real do que está agora a ser possível. Já agora, este projeto também é interessante, Flight Radar. Eles permitem que, se eu instalar em minha casa este equipamento, já agora, isto é um computador, é um Raspberry Pi, custa cerca de 30 euros, com uma antenazinha. Se eu instalar isto em minha casa e oferecer, portanto, este equipamento para lhes fornecer dados, eles deixam-me usar o sistema sem eu pagar. Dão uma assinatura premium. Ou seja, qualquer pessoa pode colaborar no fornecimento de dados. Pensemos no potencial disto, por exemplo, para a investigação em algumas áreas. Se as pessoas passarem a ter em sua casa um equipamento ligado à internet que está permanentemente a receber, a medir a temperatura, a umidade, a intensidade dos raios ultravioletas e mandar aquilo para o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, consegue-se uma rede com uma granularidade enorme de recepção de dados que podem ser aproveitados para fins diversos. Já agora, eu há muitos anos tive um insucesso, tentei vender à Brisa esta ideia. Na altura esta tecnologia não existia. A ideia que eu tinha era eles porem nos postos SOS sensores que detectavam temperatura, etc. E depois isso permitia identificar onde é que estavam ondas de calor a atravessar o território e em que direção iam, para ajudar a prevenir incêndios, se soubesse com grande... Mas depois a ideia não teve sucesso. Mas são ideias que têm um potencial grande de serem exploradas. Claro que a internet das coisas é um nome que apareceu há uns anos. Na realidade, a primeira vez que apareceu foi na década de 90, mas não foi aceito. Foi apanhado há cerca de 6 ou 7 anos, mas de coisas que já existiam há uma série de anos. A Via Verde é um exemplo da internet das coisas. A coisa é um carro. Mas o que está a acontecer nos últimos anos é que o preço dos sensores está a diminuir, estão a ser miniaturizados, a potência destes equipamentos está a aumentar e hoje em dia existem, por exemplo, para a área da saúde, imensos equipamentos que permitem recolher dados. Este slide é um que eu também aproveito quando vou fazer apresentações da internet das coisas. Aliás, eu no próximo semestre vou dar uma cadeira nova na minha faculdade, apesar de estar agora nas outras funções. Vou, a título não honoroso, para a universidade, o que deixou o reitor muito contente, dar uma cadeira de internet das coisas, e isto é um slide que eu não adaptei para esta comunidade. Ponho logo a área da saúde como uma área em primeiro lugar. E depois a mobilidade, os automóveis, a informação de tráfego, etc., o ambiente, a domótica, a indústria 4.0, etc. E, portanto, o que é que vai acontecer? Nós vamos passar a ter acesso a mananciais de dados cada vez maiores e, por exemplo, informação meteorológica, informação ambiental, informação de saúde, podem abrir fronteiras a novas investigações impensáveis em algumas áreas. Por exemplo, as ciências sociais podem ganhar imenso com informação que se vai obtendo. E depois há coisas como portas eletrónicas, que eu não vou falar, os dispositivos wearables, portanto, aqueles que se vestem para pessoas que têm problemas de saúde, ligam a camisola ao smartphone e estão permanentemente a ser recebidos dados, e isto depois interfere no Big Data, são volumes de dados enormes. E agora vou-vos mostrar um vídeo